E voltamos a falar sobre a crise da Venezuela. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou agora há pouco, em entrevista à rede de TV CNN, que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estava pronto para deixar o país da manhã desta terça-feira na capital, mas ele permaneceu na capital da Venezuela a pedido da Rússia. Ainda segundo Pompeu, Maduro fugiria para Havana, a capital de Cuba. O repórter Mauro Talhaferri traçou um raio-x da crise na Venezuela, com números e dados econômicos importantes. Ele mostra um cenário grave de um país em colapso. A Venezuela é hoje um país com cerca de 30 milhões de habitantes e internamente com predomínio de governadores chavistas. 75% dos estados são governados por aliados de Nicolás Maduro. Já no plano internacional, a gente pode dar uma olhada aqui no mapa, a coisa se inverte. O governo Maduro é apoiado por cerca de uma dúzia de países, entre eles os mais importantes são a Rússia e a China, mas cerca de 40 países já reconhecem o oposicionista Juan Guaidó como o verdadeiro mandatário da Venezuela, entre eles o Brasil, os Estados Unidos e economias importantes da União Europeia. Como é que a Venezuela chegou à crise que se encontra? Olha só, o PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz, caiu 18% em 2018. Pode cair 25% neste ano. Isso vai significar uma queda de 60% nos últimos 6 anos. É mais da metade de toda a riqueza que a Venezuela produziu, que vai por água abaixo. E a inflação chegando à casa de espantosos 10 milhões por cento ao ano, agora em 2019. E como é que se chegou a tamanha crise? Muito bem, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Isso foi bom para a economia, mas também foi ruim. Por quê? Porque os governos chavistas tornaram o petróleo praticamente o único produto de exportação, responde por 96% das exportações venezuelanas. Ou seja, a Venezuela já não produz mais quase nada, só produz petróleo e, além disso, petróleo por controle estatal. A empresa que produz o petróleo tem total controle do Estado venezuelano. Enquanto os preços do petróleo estiveram lá em cima, os petrodólares ajudaram o governo a importar produtos para abastecer a população e também a financiar os programas sociais dos governos chavistas. Só que em 2014, os preços do petróleo começaram a cair e aí começa a crise da Venezuela. Além disso, a PDVSA, a empresa estatal petrolífera venezuelana, não é lá um exemplo de boa gestão, tem um monte de esquemas de corrupção sendo investigados e investe muito pouco na própria produção. Em 1999, foram 3 milhões de barris de petróleo por dia. Agora, em 2019, essa produção já está em apenas 960 mil barris por dia. Com essa queda na produção e no preço do petróleo, o que aconteceu? O governo ficou com menos receitas, passou a se endividar mais. Olha só, a dívida externa do país, que em 2015 era de 31 bilhões de dólares, agora já está em 159 bilhões. Para poder se financiar, o governo começou a emitir mais moeda. Isso gerou uma crise enorme de hiperinflação. Além disso, o governo, para conter a inflação, passou a promover um controle artificial de preços. E aí, as empresas começaram a quebrar. Com a quebradeira total das empresas, o desemprego aumentou, a pobreza aumentou muito mais. Hoje, na Venezuela, 87% da população está abaixo da linha da pobreza. Para complicar a crise política com o apoio de vários países ao oposicionista Juan Guaidó, fez com que muitos países, principalmente os Estados Unidos, impusessem sanções econômicas à Venezuela. E aí, a escassez de produtos, que já era grande, aumentou ainda mais. Os apagões de energia elétrica se tornaram uma rotina para a população, a falta de água também. Hoje, a fome atinge 80% dos lares venezuelanos e você já está acostumado a ver imagens dos hospitais em colapso e da onda migratória. Hoje, mais de 3 milhões de venezuelanos vivem fora do país.